Sejam bem-vindos ao podcast O Novo Olhar do Luxo, um projeto da Rarit Luxury, onde nós mergulhamos nas nuances do mercado alto padrão. Hoje eu estou aqui com 3 convidados e vamos juntas mergulhar no universo da arte e da decoração. Estou aqui com Neida Freitas, Luciana e Carol, da Clube Design, a Neida da Chames Bio. E eu vou começar com a Neida, contando um pouquinho a sua história, apresentando a Chames Bio, que tem sido um projeto que eu tenho orgulho de fazer parte. É com você, Neida, seja bem-vinda. Estamos aqui para entender um pouquinho da trajetória empreendedora e poder conectar e inspirar a nossa audiência. Obrigada pela oportunidade, bom demais estar aqui, parabéns por esse projeto, de a gente poder contar a nossa história, né? E poder mostrar para as pessoas, principalmente mulheres, né, que desejem se tornar empresárias, né? A gente sempre fala no tema empreendedora, ser empreendedor, né, e ser empresário. Eu acho que ser empresário é muito mais profundo e traz, eu acho que muito mais robustez para qualquer ideia que queira avançar, né? Então, é esse conceito que eu trago para a Chames, né, de ser uma empresa desde quando ainda era uma coisinha dentro da minha casa. Sempre esse pensamento de fazer uma gestão de processos, né, de alinhar ideias, de como trabalhar a criatividade. É isso, muito obrigada. Bem-vinda. Lu e Carol, um pouquinho da história de vocês. Obrigada. Como chegaram ao universo da decoração? Obrigada por nos receber esse convite. Parabéns pelo projeto, que sejam muitos e muitos mais. A Clube nasceu, né, de uma paixão nossa por decoração e depois de um período conturbado na família, e a gente resolveu tornar aquilo que a gente amava em nosso trabalho. E assim que nasceu a Clube. Nós somos irmãs, na verdade, né? A Ká tinha uma vida diferente antes da Clube, eu também, né? A Ká foi mãe muito cedo, se dedicou à família e eu trabalhei em outros lugares. E depois desse período a gente resolveu apostar na nossa paixão, que é a decoração. E aqui estamos. Maravilhoso. Estamos aqui, então, unindo arte, a Neida, com seu trabalho manual, artesanal, da Chames Bio. E vocês, não só com lojas, mas também a gente vai conversar o quanto vocês também trazem esse serviço de ambientação dos espaços. E nesses episódios a gente está conversando muito sobre hospitalidade, sobre a arte de receber bem, o quanto o luxo é sobre o outro, essa relação empática e aconchegante. Então hoje, com essas 3 pessoas incríveis, e principalmente nos projetos que elas entregam, mas eu tenho aqui um lugar de falar o quanto elas são amigas e parceiras e empresárias sérias nesse setor, olhando para o mercado de luxo com todas essas cores, texturas, com esse olhar muito criativo de explorar os recursos naturais e compor os ambientes da melhor forma. Então não tem como não começar esse episódio querendo entender um pouquinho qual é a visão de vocês desse luxo nos espaços, nos ambientes e nas suas obras, Neida. Então, o ateliê Chames Bio, ele começou somente com acessórios femininos, né? E aí depois, a convite de uma empresa que faz molduras de obras de arte, né, artesanato brasileiro, me pediu um projeto. E aí eu comecei a ver que dava para fazer muito mais, né, do que só colares ou pequenas peças, né? E isso foi avançando por uma coleção que foi a Rota da Seda, e aí outras coleções foram nascendo, né? Inclusive tem peças, né? Tem coleções nas lojas das meninas, né? Da Carol e da Lu, e outros parceiros também. Então, eu acho que pensar fora do que você né, que é uma coisa segura ali, não vou fazer só isso aqui porque é o que eu sei, e como é que eu vou avançar para um tema que eu achava que eu não tinha know-how, que eu não tinha conhecimento, que eu não tinha sensibilidade. E na verdade a arte, ela tá em tudo, né? Ela tá na moda, ela tá na arquitetura, ela tá em todos os lugares. É isso. Maravilhoso. E o luxo na decoração, nos ambientes, como que vocês enxergam esse... Pra gente é uma coisa... O luxo é muito particular de cada um. E é isso que a gente transfere para cada casa que a gente vai ambientar. Fazer daquela casa única, através do nosso olhar, do nosso cuidado, da nossa curadoria,
para entender o que a família precisa, quais as necessidades do projeto, porque também tem a ver com o projeto. Então, a gente tem um olhar muito único, muito exclusivo para cada cliente que a gente atende, né, tá? Eu acho que desde assim como a Neida começou pequenininho, nós também começamos bem pequenininho, né? No começo éramos só eu e a Ká, hoje a gente já expandiu, já temos outros funcionários, mas desde o começo, mesmo quando a gente era pequeno, a gente sabia o que a gente queria. A gente queria trabalhar com decoração, mas a gente não queria ser só mais um na multidão. A gente queria oferecer alguma coisa diferente para o cliente, né? Além do nosso olhar, a gente tem esse cuidado. Muitos clientes nos procuram já com um acervo próprio e a gente tem o cuidado de inserir isso quando a gente está fazendo a ambientação da casa. E eu acho que isso é o nosso diferencial. A gente tentar se conectar com o cliente, entender o que ele quer e levar em conta a história dele até ali, para a gente conseguir fazer o melhor para ele. É quase uma tradução da história dele nesse espaço. Eu acho que vocês tiveram ali, quem segue vocês tem até alguns episódios, né, de contando a relação desse cliente com a casa que vocês fizeram esse com os objetos que ele carrega até ali, porque a gente ressignifica os objetos que ele tem, inserindo novos, mas ressignificando aquilo que ele tem, que é parte da história dele, que faz parte da vida. E isso é arte, né? Essa conexão, essa junção de tantos elementos para entregar algo que realmente toca a emoção. E arte nada mais é do que emoção, do que a tradução das nossas emoções em um objeto. E aí eu quero entrar nesse espaço tão particular da criação das tuas obras, né? E da qual é e de onde vem essa inspiração de objetos muito personalizados, muito exclusivos, muito raros, né? É uma palavra que a gente vem falando muito aqui, principalmente por causa do clube, Raridades Club, que também é resultado aqui do podcast, né? Estamos aqui hoje. Como é seu processo criativo? Nossa, um trabalho bem profundo. Porque ele começa aqui dentro, né? Na forma de sentir, de pensar, de perceber as coisas. Eu tenho lido assim bastante que em vários tipos de conceito, né, de gestão, de arte, de moda, que a maioria dos processos criativos eles estão relacionados também com um pouco da escassez sobre as coisas, né? Quando a gente para de inventar coisas e a partir daquilo que está, daquilo que existe, como reinventar, né? Como fazer daquilo. Por isso nasce vários conceitos, a reciclagem, a gente está aí em voga com upcycling, né? O que é upcycling, né? Todo mundo fala esse termo em inglês, mas é transformação. É o que é que eu faço com aquilo que está ali disponível, que de repente pode ser descartado, e como é que eu transformo aquilo numa nova coisa, sem precisar usar mais água, mais energia, mais pessoas, né? Então, eu acho que esse conceito, quando ele vem e eu internalizo isso para a minha vida, que meus processos são assim também, né? Como é que eu vou ressignificar coisas, né? E fazer daquilo brilhar, né? Fazer daquilo algo único. Então é isso, que eu acho que o processo da Chames, ele vem se relacionando com, como as meninas falam, né? Respeito, né? A questão da liberdade de pensar, de agir, de fazer. Também tem a questão da sustentabilidade, que é um conceito muito forte para mim, pessoalmente, e eu trouxe isso para o meu projeto, né? Com a Chames Bio, que não é só a produção de acessórios femininos, né? A gente também tem o trabalho com as esculturas, obras plásticas, e toda essa parte de conceito, como trazer um significado para um colar, né? Para uma obra. Como é que a gente trabalha as partes de conceito? Como é que um artista se conecta com a obra que ele está desenvolvendo, né? Qual é a identidade dele que está ali, que todo mundo olha e fala, aquilo é daquele fulano, né? Todo mundo diz assim. E eu vejo isso nas coisas que eu produzo, né? Não só nos acessórios femininos, mas nas obras plásticas, que já tem uma identidade que é própria do ateliê. Então, não vejo ninguém, de fato, eu pesquiso bastante, eu não vejo ninguém fazendo o que eu faço. Não vejo, gente. Eu até desafio todo mundo. Olha, eu te desafio, vai lá na internet, vai no Google, vai em todas as feiras, tu não vais achar. As meninas andam por feiras de decoração, né? Eu acho que está cada vez mais escasso o trabalho artesanal exclusivo, trabalhado com conceito, né? Com a questão da sensibilidade, com a conexão, e trazer isso para cada objeto, para cada coisa que é produzida, é um pouco de mim também, né? Eu acho que
A gente carregar um pouco do que a gente produz com o que a gente é o que ganha força. Exato. A gente fala muito sobre identidade de marca e essa criação nada mais é do que aquilo que nós acreditamos, né? Tanto prezar ali nossa missão, nossa visão, os valores de marca é o reflexo desse propósito, dessa identidade. E o autoral é algo por si só muito alinhado com os pilares do mercado de luxo, que é realmente ser algo único. E como que você vê o cliente nesse universo de valorização da sua arte? O que esse cliente busca? Como que ele se conecta? A gente, pela sua fala, e é o que o mercado de luxo fala, né? Sobre a conexão por meio das emoções, de como você encanta, do storytelling, da conexão com a identidade, daquilo que você acredita. Mas e o cliente lá na ponta? O que você acha que é a primeira coisa que chama atenção no seu trabalho? Primeiro a estética, né? Todo mundo vê e já pensa, nossa, eu nunca vi algo assim. Me conta, como é que você fez, como é que é o teu trabalho? E eu acho que o grande pulo do gato é esse momento do storytelling, né? É a gente poder falar do que a gente faz. Explicar. Gente, isso eu até me arrepio, né? Porque isso é a gente contar a nossa própria história. E a nossa própria história comove, né? Ela também traz muita força até pra gente. A gente escutar 1000 vezes aquilo que a gente fala sobre a gente internalizar um pouco do que a gente é. E as pessoas acham isso mágico, né? Sim. Não é só um produto feito com fio de seda, não é só um produto feito com Murano. O que é um Murano? Como o Murano veio para o Brasil? Né? Toda essa origem das coisas que a gente carrega aqui. E eu quero trazer um tópico aqui, que foi um trabalho aqui, realmente, a 4 e muitas outras mãos, mas a exposição da Chames Bio no Hotel Rosewood, né, que foi toda a ambientação feita pela Carol, pela Lu, pela Clube, e como conectar essas histórias, um objeto de arte, em um espaço. Eu pude participar desse movimento, a gente conseguiu, tive a oportunidade de vivenciar o processo criativo de vocês, de teste disso, usando outras matérias-primas, né, para compor, então pedra, madeira, e fazer tudo aquilo realmente ser um corredor que despertasse essa sensação de uau, né, de surpreender junto e valorizar a arte da Neida. Então, queria trazer essa parte muito especial do luxo, que é o despertar das emoções. E eu acho que tudo começa realmente pelo olhar, né? Como que vocês trazem esse efeito uau? Quando a Neida, nesse caso específico, nos convidou para participar desse projeto super especial, a gente quis entender o que ela queria passar com aquelas peças, para a partir dali a gente selecionar os materiais que a gente ia usar. Também para fazer uma conexão com o que estava ali, com a marca dela. Por isso que a gente partiu para aquela pegada natural de pedra, de madeira, essa mistura com a seda. Então foi a partir desse estudo, dessa conversa com ela, a gente definiu quais materiais a gente ia usar. E foi uma experiência super diferente pra gente, né? Normalmente a gente está habituado a ambientar casas, até comerciais, corporativos, mas a gente nunca tinha feito uma exposição de arte. Então, pra gente foi uma novidade também. E é isso que a Ká falou, né? Como a gente trazer o nosso trabalho, ser pano de fundo, na verdade, porque o trabalho é dela, né? Nosso trabalho tem que valorizar o trabalho dela. Então foi uma experiência muito legal pra gente. A gente adorou participar desse projeto. Nós ficamos felizes com o resultado, imagino. Espero que a Neida tenha ficado também, né? Mas foi muito, muito interessante pra gente. Foi mais uma experiência nova pra gente. Mais um degrauzinho. Mais um degrau, exatamente. Ela nos deu a oportunidade de explorar mais uma alternativa para o nosso trabalho, mas foi muito legal. É o que a gente fala aqui, né? O clube, o Raridades Club e todo o trabalho que a Rarit vem desenvolvendo e as relações que a gente vem construindo, sempre de trazer esse fortalecimento entre as marcas, de trazer esse processo colaborativo e de crescimento conjunto. E não é somente esse projeto, eu acho que ao longo aí dos 5 anos, talvez, que a gente se conheça, muitos outros projetos, né, foram se encaixando e conversando com outros clientes também. Tudo nasceu do projeto de uma arquiteta que estava na Casa Cor, e aí eu conheci vocês. Então, o quanto esse universo do luxo também se conversa
em diferentes áreas e o quanto isso tem sido hoje em dia o ponto de diferenciação dos negócios, né? Uma coisa é vocês terem, eu sei que vocês têm a loja, né, de artigos para casa, decoração e arte, mas outra é o serviço que vocês prestam de ambientação de espaços, compondo tudo isso e com essa profundidade de um olhar único. A gente olha e fala assim, isso eu sei que elas vão gostar, isso aqui é estilo, isso é das irmãs, eu tenho certeza que é um estilo que a gente começa a entender essa assinatura, assim como da Neida, a gente é inegável, né? Quem olha sabe que é. E chegar nesse patamar, e a gente vem falando aqui dessa construção, do passo a passo, de um degrau e depois de outro. Eu queria que vocês trouxessem esses desafios. Quais foram, quais têm sido para empreender para o cliente alto padrão, essas entregas, qual é a parte mais complexa? A parte mais complexa para gente, com certeza, é o processo. Né? Acho que o alto padrão pede um processo. E a gente tem que evoluir a cada momento, tem que treinar nosso olhar a cada momento, tem que se reinventar a cada momento e proporcionar para o cliente algo único. E como a gente vai proporcionar algo único? O que a gente pode fazer de diferente? Isso a gente fala assim, até no começo, a gente não falava loja. A gente tinha loja, mas pra gente era muito claro que a gente não era apenas uma loja. A gente sempre falou espaço, porque era um espaço de troca de experiência, de conexão, de aprendizado. Era isso que a gente sempre pensou de loja. Depois de um tempo que a gente conseguiu dar nome mesmo. Não, realmente nós temos uma loja, além de tudo, todo o resto, além de todos os nossos serviços, tudo que a gente oferece. E tanto é que na loja, né, quando a gente pensou, a gente tinha um espaço que tinha um espaço de convivência. Então tem um sofá, poltrona, porque a gente quer que o cliente sente, chegue, que aproveite aquele momento, que também a gente cria um relacionamento com ele, né? Eu acho que isso é muito importante hoje. Você não estamos só vendendo peças, mas a gente está criando um relacionamento com aquele cliente, né? Às vezes são clientes que nos acompanham há muito tempo, às vezes são novos clientes, mas o desafio começa com isso e começa também quando a gente escolhe as peças já. Porque toda a curadoria da nossa loja é feita por mim e pela minha irmã. Nada que esteja na loja não está lá sem a gente tenha escolhido, nós mesmas, né? E aí foi o que a Neida falou, como você ser diferente num universo que, assim, você vai numa feira, tem milhares de importadoras, milhares de pessoas comprando a mesma coisa, então como ser diferente nesse universo, né? Então é esse nosso olhar que a gente sempre treina para estar percebendo coisas novas. A gente gosta muito de artistas, principalmente os menores, porque é uma oportunidade da gente mostrar o trabalho de, às vezes, pessoas que não são tão vistas, mas que merecem ser vistas. A gente não é tão grande, mas a gente consegue levar isso. E sempre, desde quando a gente era muito, muito pequeno, a gente sempre apostou nisso. Eu acho que a gente foi criando nossa identidade bastante nesse molde, né? E nunca perdemos nosso caminho. Nunca. Nem perdemos nele. Nunca. Nem quando a gente era bem petitiquinha mesmo. E Lógico, até hoje é a mesma coisa. Lógico que o nosso processo começou a mudar quando a Celina entrou na nossa vida, né? Porque a gente sabia muito bem o que a gente queria, mas não sabia comunicar aquilo, né? E daí a Celina entrou na clube e foi realmente um divisor de águas pra gente, né? Mas olha, quem tá assistindo a gente pode voltar lá no episódio 1, que eu conto um pouco da minha história. E a gente se conecta com quem viveu, talvez, as mesmas dores. E eu falei tanto da parte de reestruturação de carreira, mas eu voltei muito na minha infância, quando eu vivi essa experiência do feito à mão, do cuidado, dos detalhes, e o quanto isso transformou, e é o guia, o propósito do meu trabalho hoje. E eu sempre falo, olhar essas raridades no mercado e a gente elevar a um outro patamar. Esse é o papel da Rarit, e é isso que eu tenho construído ao longo desses anos, tanto na parte ali de branding, marketing, a parte da comunicação, como que eu vou contar essa história. E eu acho que a Neida tem feito a lição de casa também, eu tenho uma lista nova. Então, nós somos aqui todas aprendizes, né? Cada uma aprende. A Neida tem uma outra profissão também, ela é auditora de compliance, fato que também nos conecta, porque eu também passei por essa carreira.
Aí a auditora de compliance colabora nos processos falhos aqui Da clube. da clube, na criação de novos processos. Então, exatamente aqui, eu acho que representa muito da minha visão de negócio, que é o que eu não consigo, eu tenho uma parceira que pode me prover. O que tá faltando aqui, eu entrego e a gente faz essa roda girar. E o que mais legal disso tudo, e dessa mesa em especial, é que a gente cresceu juntas, Sim. literalmente, nos últimos 5 anos. Então, eu vi a Neida realmente ali, na luta. E Num hoje, quartinho lá da minha cozinha. mas já com muito potencial. Eu falei, isso aqui tem potencial. E eu quero que você conte onde está a Chames hoje. Meu Deus, menina. Olha, presta atenção. Primeiro eu vou começar um pouquinho lá atrás, né? Porque eu acho que a gente não escreve futuro, né, sem passado, né? E sem ter uma firmeza, né, de continuidade no presente, de manter firme, de não ter preguiça, de se manter firme nos nossos propósitos e crenças, né, os nossos valores. E quando eu encontrei a Celina, que foi numa propaganda de Instagram, de treinamento, porque eu estava pesquisando na época, coisas sobre marketing, brand, eu não sabia o que é brand, gente, uma palavra em inglês, eu odeio palavra em inglês, meu Deus. E aí achei a Celina e fiz o curso, né, que tu tinhas a famosa isca, né, me catou mesmo. Aí fiz o curso, e depois contratei os serviços dela para fazer a parte de brand, né, da marca. E aí, nos nossos primeiros momentos, era bem legal, porque eu gosto muito de escrever, né? Eu sempre escrevi muito. E eu tava relendo os e-mails do passado. E eu falei, gente, eu mandei isso tudo pra Celina, deve ter passado assim, mas essa mulher é maluca. Escrevia muito. E aí, né, a gente tem vários materiais aí que foram construídos ao longo desses anos, desde 2021, né? A gente está em 2025. Nossa, quanta coisa, né? Muita Muita. coisa. A gente já teve tantos processos legais escritos, muito projeto bacana, né? A primeira ideia da Celina, né, além de todo o branding, estudo que a gente fez juntas e tal, e o planejamento que é tão importante, foi a questão da legalidade, né? De você ter a legalidade do seu negócio, de buscar dentro do seu projeto o que é o diferencial do seu projeto. Por exemplo, a gente começou primeiro o registro da marca, que eu não tinha feito ainda, né? Depois de anos, recebi o registro do NPI, né? Aí, no meio do tempo, o registro da obra plástica, que é o colar Chames Sol do Líbano, porque Sol em português, Chames em árabe, né? Então, foi o registro do Sol do Líbano na Escola de Belas Artes do Rio. E aí, acho que 1 ano e meio depois, mais ou menos, do registro, sai o documento oficial, né, de ser reconhecido como uma obra plástica. E acho que trazer essa identidade para o processo, para todo o projeto, foi incrível, assim, foi transformador mesmo, de crença mesmo, né? Tipo, realmente isso é legal, realmente eu acessei alguma coisa lá em cima, Fortalece, né? né, que Profissionaliza. buscou fortalecer isso tudo, essa identidade maravilhosa. E aí buscando sentidos e mobilizando pessoas e conhecendo pessoas. E na medida em que eu sou ajudada, eu ajudo também. A gente sempre dá, né, um pouco da gente para o outro. Eu acho que isso fortalece muito a gente internamente, o nosso próprio negócio, né? E aí a Chames foi, né? Ela está hoje na Lush, que é uma loja de calçados femininos maravilhosa que tem em Moema, que é da Cris. Estamos com as esculturas, né? Lá eu estou com os acessórios femininos. Com as esculturas e obras plásticas na loja das meninas, né? Nas 2 lojas de Campinas e Americana, em breve, né? Um futuro espaço. E aí estamos também com os acessórios e ficamos, né? Com a exposição lá no Hotel Roosevelt, com os acessórios. Foi maravilhoso, assim, foi lindo. O projeto das meninas, assim, elas foram não só inteligentes em tudo, mas sensíveis de captar a mensagem não só da Chames, mas do próprio ambiente. Eu vou só fazer um parênteses aqui para explicar para a audiência o que é esse projeto. Então, o Hotel Rosewood, é bastante conceitual em todos os países que eles estão, e aqui no Brasil eles escolheram e elegeram como valorização da cultura brasileira. Então, é muito o projeto que eu acredito de brasilidades no luxo, né? Tem até meu curso sobre isso, e eu me encantei com esse projeto antes de ter voltado para o Brasil. Eu já estudava o que era o Hotel Rosewood, qual era o conceito que eles iriam aplicar. Estava muito envolvida com hospitalidade. Eu dava aula num curso para hotelaria lá em Paris
E aí, quando surgiu esse projeto, eu falei, não tem como não ser isso. E é simplesmente o principal corredor do hotel, né, do Rosewood, que tem, eu acho que 8, vocês devem saber melhor do que eu, vitrines, né? 8. Com diversas prateleiras. E em todas as vitrines estava a Chames. Sim. O quanto isso foi realmente alcançar um lugar de destaque, um posicionamento, e aí a gente traz a questão de toda a construção da identidade da marca para poder estar nesse lugar, porque se não tivesse havido essa construção, não daria esse match, né, de um hotel com esse poste, reconhecer você como uma artista à altura para ocupar esse lugar, e claro, depois todo esse processo de comunicação visual, né? E também todos os outros recursos. Mas a importância de onde a sua arte realmente chegou, com uma identidade, atingindo um público super seleto, né? Não só no Brasil, mas do mundo, e o quanto isso te elevou também, está alavancando o teu negócio para outros lugares. Quais são esses próximos lugares? Bom, primeiro, eu acho que é aqui agradecer mesmo, porque foi um projeto nosso, né? A Celina com todo o brand, né? Toda aquela a questão do trabalho, do marketing, que é maravilhoso, né? A parte da estrutura, do que vai comunicar, como comunicar. Eu acho incrível o teu trabalho, já te falei isso. O toque de Midas, realmente, né? De trazer ouro, né? De valorizar e tudo o trabalho. Meu trabalho é valoroso, com certeza, mas sem um branding, sem uma estrutura de marketing, assim, importante, né? Eu acho que o projeto não ganha volume, sabe? E o trabalho das meninas foi incrível, gente, foi maravilhoso, porque a vitrine lá, ela não era para o tipo de produto. Elas tiveram que usar coisas para poder conectar, né? E valorizar a peça de um jeito, e as indicações dos objetos que elas levaram, toda a curadoria que foi feita, foi magnífico, gente, foi maravilhoso. Para mim, estão habilitados para todas as galerias de arte, para valorizar qualquer artista. Foi uma experiência que a gente amou fazer. Nossa, né? foi É lindo. muito, Isso muito tem que ir para o Precisamos catálogo de replicar. vocês, com certeza. Já está produzido esse Já. catálogo aqui. Já. Então, Graças a Celina. maravilhoso, né? Foi lindo, assim, foi um trabalho muito bonito. Mas não adianta todo um projeto assim se o espaço não está conectado com os teus pilares, né? A gente tem aí o Complexo Matarazzo, que faz parte, o Hotel Roosevelt está ali nesse espaço, né? Então, tu tens ali uma proposta muito bonita, né? De tudo. Do novo luxo, né? Do pensamento da cultura brasileira, do artesanato, mais de coisas refinadas, do jeito de tratar, de como as pessoas usam luvas para pegar nos produtos. É tudo, né? A experiência completa ali é lindo, é lindo. E essa valorização, né, das obras de arte num ambiente em que está circulando gente de tudo que é lugar do mundo. É um hotel, eu acho que é o único 6 estrelas daqui do Brasil, né? Enfim. E aí você tem todo esse projeto, né? De como estar ali e por que eu estou ali. Quer dizer, eu não estou ali só porque eu sou linda, porque eu sou, né? Mas tem todo um projeto que se conecta com os pilares do próprio lugar. Aonde eu quero estar, esse lugar se conecta com o que eu quero. É como a gente estava falando de parceria, né? As pessoas com quem eu sou parceira, de quem eu sou parceira, elas se conectam com os meus valores, né? Como é que isso tem se desenvolvido? Gente, eu amo essas meninas. Eu também. Adoro. E aí eu acho que é isso, é a gente trabalhar conjuntamente. Como é que uma vai fortalecendo a atividade da outra, que é importante, e ir para o Roosevelt é tipo consequência, né? É consequência, porque o objetivo está lá em cima, né? E aí dos novos projetos, né? A gente tem aí a Pinacoteca, que até sair esse podcast a gente já vai estar lá, na Pinacoteca de São Paulo, né? Aqui, a lojinha da Pinacoteca. E tem projetos, né, já entrelaçados, assim, que a gente tem um projeto com a Celina, né, de um espaço também, que até lá já Vamos vai... ver. Né, Calma ver aí. como é que vai acontecer, não posso falar o nome, né? Enfim, não pode dar spoiler. E tem, enfim, outros projetos, inclusive um fora do Brasil, que a gente está articulando, ou dois. né? Enfim, gente, é muita coisa. Eu já fico pensando, meu Deus, eu já vou ficar cansada no futuro, né? Porque a vida é isso, né? A gente não tá sossegado, é levantar a poeira e ir em frente, como eu estava falando.
a sorte não encontra quem está sentado. Tem que se É o movimentar. Tem que estar tempo pronto, todo, né? o Tem que tempo estar todo pronto. pensando É. no que fazer diferente. Isso. E E não eu- existe sorte, né? Não. É Não. trabalho. É, trabalho. muito. E aí é importante a gente amar o que faz mesmo, porque se a gente não ama, você cansa pelo caminho, porque é um processo bastante árduo, né? Você tem muitos desafios de ser empreendedor, de ser artista, de pensar diferente. Então, se você não ama, não vive aquilo, é complicado. E a gente sempre pensa isso, que o sucesso, o dinheiro vai ser sempre uma consequência do nosso trabalho, do nosso amor por aquilo que a gente faz. Porque se o dinheiro também é só um fim, a coisa também não se sustenta por um tempo, né? Então a gente é prova disso, né? Sim. E eu queria também que vocês falassem desse menu de serviços novos, que eu sei que existe esse Sim, menu. existe. Falando desse menu, que ali é uma revista digital, né? Com todos os nossos serviços, as lojas, que a Celina fez e sua equipe, que você consegue extrair muito bem a nossa essência. Isso que eu acho incrível. Eu falo para minha irmã, se alguém sabe extrair o que a Clube é e que nós somos, é a Celina. Porque o menu ficou muito a nossa cara. E eu sou a vendedora. E você é vendedora. Exato. Ninguém conta uma história como você, Neide. Para contar uma Você é história ótima. ótima. Dá para ficar escutando você horas e horas e horas. E o menu ficou muito o que a gente é, porque nós somos autênticas, nós somos informais, mas ele ficou elegante, sem perder a nossa identidade. E o que tem nesse menu? Nesse menu, Os serviços hoje da Clube. hoje, São coisas também que a gente foi descobrindo ao longo do nosso trabalho. Como o nosso trabalho poderia sair só de ambientação de espaços residenciais e comerciais, né? além das lojas e das ambientações, hoje a gente presta consultoria para outras lojas, né, de mobiliário e outras lojas em geral, né, na parte de ambientação, de layout de loja, para importadoras, curadoria de objetos para importadoras, para lojas também. E aí, o que mais? Que tem no Mercado imobiliário, ambientação. mercado imobiliário, Sim. que está crescendo bastante, Uhum. que a gente tem feito bastante fez- sobre isso. A gente fez 2 projetos, um em São Paulo, um no interior, e deu muito resultado, né? Que eram casas de investidores para venda, e como a ambientação tornou isso atrativo, entendeu? E foi muito legal o resultado, porque aqui em São Paulo, obviamente, as coisas acontecem mais rápido que no interior, mas no apartamento que já estava para venda há algum tempo, a gente fez a ambientação, em 40 dias ele conseguiu vender o apartamento. Em 40 E dias que não, já estava um 20 tempão para vender. dias. Há 2 anos. 20, eu já estou Incrível. confundindo com a outra casa no interior. Lá também estava há algum tempo. E depois de 40 dias também conseguiram efetuar a venda, né? Agora a gente está com um projeto em Americana, de uma casa maior. Então, a gente percebe primeiro a necessidade. Hoje as pessoas também querem muito mais facilidade, né? De você já chegar e já ter sua vida praticamente resolvida, né? Fora a sensação de você entrar no espaço e ver, falar, poxa, eu não sabia que isso poderia ficar desse jeito. Isso é bem legal, né? E o que mais que está lá no nosso menu? As As galerias de consultorias. arte. galerias Gente, o trabalho que vocês fizeram. Porque nós fizemos a exposição com você, mas a gente já participou da Expo Revestir, montando também de espaço verdade. por 3 edições. Da Casa Cor também. Da Casa Foi Cor da São Sabrina. Paulo, com a Sabrina, no ambiente dela. Também no Village, em Piracicaba, também uma exposição. É uma exposição de como se fosse uma casa cor lá no interior, né? Em Piracicaba, é uma edição própria ali do interior. Fizemos em Campinas também. Também. A gente tem, já fizemos. Exatamente. O quanto vai evoluindo, né? De uma ideia. Sim, vai surgindo outra. E hoje o olhar de vocês está para curadoria de espaços. Olha que luxo isso, não é? Não precisa pensar, eu tenho uma pessoa que vai pensar e vai fazer o ambiente, Sim. preservando também os meus, né, essa parte da personalização, da história do cliente, Sim. e trazendo esse impacto por meio também das obras de arte que vocês vão compor, não só da Neida, mas de outros tantos artistas incríveis, para contar essa história, né, dentro de um ambiente. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é uma parte essencial do luxo, que é materializar, né, aquilo que a gente acredita. E eu sou, de novo, incrivelmente grata, feliz, agraciada por ter vocês nessa caminhada e a gente estar vendo o resultado desse trabalho, que não é só a entrega, é o olhar para dentro.
né? E Exatamente. fala assim, o que que eu sou capaz mais de fazer? Então, eu sei que no menu também tem viagens específicas para vocês fazerem essa seleção, essas compras Sim. conforme o cliente deseja. Então, toda essa questão de tendência também, de paleta de cor, de estilo, de personalidade ali dos objetos. Então, é realmente um universo quase infinito, Sim. mas eu quero ouvir um pouquinho o que vocês têm percebido do cliente alto padrão, o cliente que busca o luxo que ele sabe o que é e o que ele preza quando ele vai comprar um espaço ou comprar um item ou escolher para um artista ou outro. Qual é o olhar desse cliente, desse consumidor? O cliente quer experiência desde do começo, ou às vezes muitos não vão para a loja, mas a experiência começa na loja mesmo, ele não estando lá. A gente trabalha bastante com o arquiteto. Então tem o arquiteto, o cliente final e nós. E a gente percebe o cuidado lá desde o começo, entender, perguntar para ele o que ele quer, o que ele gosta na casa dele, como ele quer se sentir na casa dele, se ele tem filhos, se ele tem animal de estimação, porque tudo isso envolve para a escolha dos objetos depois. Então, o cliente de alto padrão do mercado de luxo, acho que ele quer experiência sempre, desde o começo. Acho que o luxo resume, a palavra que eu usaria, luxo, experiência. É a melhor experiência que ele possa ter. E o quanto a gente pode compor aí essa experiência, trazendo ali a percepção de valor, trazendo a origem dos materiais. Você trabalha com seda, né, que é um material aí de luxo desde séculos atrás, sempre teve esse lugar muito particular pelo seu processo, né, de produção. Conta um pouquinho, Neida, dessa matéria-prima e como que o cliente vê quando ele toca teu produto, quando ele sente esse produto no espaço dele. É sempre uma surpresa, né? Porque as pessoas nem às vezes sabem que o Brasil produz seda. Uhum. Quando a gente começa a falar da seda, como é que ela surge, né? Toda a parte histórica da China, a rota da seda, e quando que ela vem para o Brasil, como é que ela se desenvolve no Brasil. E o Brasil hoje é um dos maiores produtores de seda no mundo, e uma das melhores sedas do mundo está aqui, né? Por desenvolvimento tecnológico, principalmente de comunidade japonesa, né? No sul do país. E aí vai tendo um estudo sobre essa indústria, né? E aí como é que eu vou chegando, né, nesse material que é novo no mercado, não é uma matéria-prima do tipo que eu compro, né, da seda, que está aí já há muito tempo, muita gente usando. A gente fala que é upcycling, né, mas é a seda de transformação, que é a seda que seria descartada pela indústria, não só os fios já acabados, que são restos de tecido, enfim, mas tem a para do tecido da seda que é exportada para grandes marcas europeias, marcas de luxo, inclusive, né? A gente não pode falar o nome aqui. Mas tem também a questão dos casulos de seda defeituosos, né? Que seriam descartados pela indústria também. E esse casulo, esse fio, ele é trazido para um novo processo de transformação num fio diferente. Então a gente tem o fio pluma, que é a para do tecido, e o fio primitivo. Além de outros fios que são muito utilizados no mercado de crochê. E, enfim. E aí a gente aí vai contando a origem, né, do produto, do processo, como é que é essa seda no Brasil. E as pessoas ficam, nossa, não sabia que no Brasil produzia seda, muito menos esse tipo de seda. Que ideia maravilhosa, nossa, que lindo, não sei o que lá. E aí as pessoas começam a entrar em contato com uma seda que não é mais a seda, né, da roupa, que é um fio que as pessoas não imaginam que é seda. É tão gostoso, mas isso aqui provoca alergia? Não, é uma fibra natural. E a seda é tida como a rainha das fibras naturais, né? E aí você vai conectando com a história, com os processos locais, com sustentabilidade. E aí como é que você traz isso para um processo de um produto que se torna um processo autoral, é artesanal, é manual, né? Utilizando técnicas ancestrais. De onde vêm essas técnicas? Pesquisas antropológicas, vai a museu, compra um livro, faz uma pesquisa na internet, conhece pessoas ao redor do mundo que trabalham com isso. Principalmente na Argentina, a gente tem aqui uma força ancestral têxtil muito grande. Tem os museus etnográficos da Argentina, por exemplo, o principal deles, né? Ele traz muito trabalhos têxteis de 400 anos atrás, 500 anos atrás. Tipo assim, gente, onde que o têxtil estava, né? E o Brasil agora que está acordando para a arte têxtil, né? A gente tem uma valorização, tem várias matérias aí em revistas e tal,
falando de como a arte têxtil tem modificado, né? E para onde ela tem transitado. Assim como a cerâmica, né? Que vocês fazem muita curadoria com cerâmica, com porcelana, né? Que vocês fazem, a parte de madeira também. Enfim, eu acho que os materiais, de modo geral, estão modificando, né? A forma de uso. E eu acho que a seda é assim, na minha opinião, no processo que eu trouxe, né? É um diferencial gigantesco, é inovador. Não tem ninguém que faça o que eu faço. Isso é lindo. Falando em percepção de cliente, em relação à peça dela, a gente tinha 2 obras na loja de Campinas. Na verdade, tínhamos 5, Não, né? mas eram 2 específicos, que era do casulo de seda. Aham. E no, Nossa, no, eu ia momen- falar sobre é, isso no também. momento, eu estava na loja, chegou um cliente que viu um quadro lá de uma galeria, mas um quadro que é uma gravura, e olhou para o quadro da Neida. Ele falou assim: por que a diferença de valor? Eu falei: de qual? Do casulo do bicho da seda? Ah, não, nem precisa explicar. Já entendi a diferença. Então, a percepção. Depois eu fui contar a história claro, da sim. Neida, como ele foi montado, todo o conceito, mas assim, de bater o olho, ele já viu. sabe. Já. Identificou, A né? diferença, É. né? Percepção de valor Exato. e o lugar Ali- onde está. É. E realmente é uma coisa, Não como precisa ela falar, disse, né? é uma Não. coisa única. Você não viu isso em lugar nenhum. E nem vai ver, de repente, de Não. novo. Não, De não dá repente, para são replicar. outras ideias, Eles já né? falaram, não faz igual, não quero mais. Quem levou, levou. É. Então, isso é muito legal. Eu acho que esse essa exclusividade que eu acho que é bacana também. Só você vai ter isso, entendeu? Ó, não tem outro, Não é tem seu, outro. entendeu? E já caminhando para encerramento, infelizmente. Oh. A gente adora falar, né? Adoro. Mas o que eu venho falando nos episódios, que a gente tem essa clareza que o luxo é esse mix de passado, presente e futuro, e compor isso no mesmo espaço, com a mesma técnica, renovar, trazer lá uma técnica ancestral e colocar isso repaginado em um ambiente que vai montar um espaço contemporâneo. Isso é fantástico. Eu acho que é um talento incrível de todos os lados aqui. E essa união, ela é muito poderosa, é de um valor inestimável. E para encerrar, a pergunta é: e o futuro do luxo? Como que vocês veem esse novo olhar do luxo? Para que lado está? O que as pessoas estão olhando, ou vocês mesma, como empresárias desse setor? Qual é o novo luxo? Eu acho que é até uma frase que a gente usa bastante. Eu acho que é a conexão da pessoa com, no nosso caso, com a casa ou com a obra de arte. Eu acho que as E com pessoas a gente também. eu acho que as pessoas querem se conectar. Eu acho que eu sinto muito isso. E eu acho que o luxo é acessível dentro da possibilidade de cada um, né? O que eu posso ter de melhor para mim, né? Para minha vida, dentro das minhas possibilidades, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o luxo é acessível nessa medida, né? O Perfeito. que eu posso colocar de melhor Melhor. para mim, entendeu? Para Amei. mim, É. para meus amigos, né? É isso. Lindo. Quer completar? Não. A irmã. Tudo. Perfeito. Carol, ela disse tudo. Ela disse tudo. Não sobrou nada pra mim. Sobrou algo para Ai, você? meu Deus. Não sei. Mas acho que há um pensamento muito legal que tem modificado, né? Questões políticas, né? A gente vê uma mudança política muito grande. E eu falo muito e penso muito em tudo que é vinculado sobre as mulheres, né? A gente tem tão pouco tempo que teve o direito do voto, o direito do divórcio, o direito ao trabalho, o direito de sair de casa e deixar o filho numa creche, né? Ou com um familiar, enfim. Eu acho que essa atenção aos movimentos de políticas, né? O que tem movimentado a sociedade, tem nos feito pensar sobre como viver daqui para frente. Eu acho que um tema muito legal, que inclusive é um tema de uma palestra, né, no teu grupo, que é o ISD, né? Como trazer ISD para um pequeno, para um MEI, né? Para um micro, para né, um empresário pequeno. Eu acho que falta a gente discutir mais o tema ISD para essas empresas que são menores e como fortalecer isso no branding, né? Que a gente já falou tanto sobre isso. Eu acho que aspectos éticos, né, são importantes. Pensar em sustentabilidade, sim. Não sustentabilidade só da questão ambiental, mas do negócio, né? Que ele seja sustentável financeiramente.
Eu acho que o aspecto de identidade e diversidade são muito importantes. Aspectos culturais são, nossa, fundamentais. Quem somos nós, né? A gente sempre está falando em origem o tempo inteiro. Tem origem que é feliz, ok. Tem origem que é triste, ok, né? Mas como pensar essa origem de forma que vai se construir um futuro feliz, né? Eu acho que é esse pensamento. A gente tem visto muito coisa do turismo, assim, as pessoas têm buscado lugares mais isolados, né? E Uhum. como vestir esse lugar isolado, né? Qual é a identidade daquele lugar, né? Em termos de E arte, de valorizar a bem-estar. brasilidade Sim. por meio da Exatamente. arte, né? Dos Então eu espaços. acho que pensar esses ambientes, né, como as meninas pensam, e pensar a matéria-prima como eu penso, é como me relacionar com o ambiente e com as pessoas de maneira que eu consiga alcançar um mercado real, né? Uhum. Como é que eu vou viver daquilo? Eu digo assim, ai, qual é o seu sonho? O meu sonho é um só, gente, liberdade. É o sonho de liberdade. Todo mundo quer isso. É um sonho de Uhum. liberdade. Então é isso. Essa é Lindo, maravilhoso. Só deixando os seus canais, onde encontrar Sim, a nós Chames Bio. temos Instagram, @chames_bio, tem o site www.chamesbio.com. Tem Facebook também, que através do site você conecta com as redes sociais. Tem canal no YouTube, que tem os vídeos institucionais. E aí lá também tem uma representação das experiências da marca, né? Contando a origem da matéria-prima, de como os produtos surgem, um pouco da história da marca, né? Que conta a história de uma mulher, inclusive, né? Que é a Chames, a tataravó da minha filha, da família do pai dela, né? Então, é isso. A gente se vê por aí pelas redes sociais. Obrigada, Neida, maravilhosa. E a Nós Clube. temos o Insta e tem o Face, @Clube Design Decor, e também tem as lojas. No Insta e no Face você acompanha um pouquinho da nossa Isso. história, do nosso trabalho. E quem puder nos visitar, as A gente tem lojas. uma loja em Americana, na 7 de setembro, e em Campinas, no Galeria Shopping. Muito maravilhosas, muito incrível. Muito obrigada. E eu tenho certeza que elas todas estão no Raridades Club, onde a gente proporciona também, uma vez por mês, uma palestra. Então, nós já tivemos com a Neida, sabendo também todos os aspectos, não só da criação dela de arte, mas do lado também dos seus conhecimentos aí de compliance. compliance, auditoria, ESG. Então, fica aqui com vocês esse episódio que nada mais é também sobre hospitalidade, sobre essa arte de receber bem e receber em ambientes que conectam, principalmente isso. Obrigada e peço que você compartilhe, siga e assine aqui nosso canal. Nos vemos em breve.